Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos vocês. Que a graça de Deus esteja com todos, vos abençoando em nome de Jesus Cristo. Irmãos, estava na minha casa tranquilamente, tranquilo e favorável, quando de repente o senhor Maicon Dias me mandou uma mensagem, mais ou menos 6 horas da tarde. Jonathan, então eu tenho um compromisso e eu acho que eu não vou chegar a tempo na igreja para pregar. Tem como você pregar? E aqui tem um detalhe, eu estou contando essa história para te contar uma outra história. Eu vim de uma igreja no começo, que é dessas igrejas que costuma dar oportunidades durante o culto, né? Então o culto está rolando, acaba o louvor e o pastor sobe aqui em cima. Quero convidar a irmã Yolanda para vir dar uma saudação. Quero convidar tal pessoa para vir cantar um hino, falar alguma coisa, dar um testemunho e etc. Só que isso era completamente inesperado. Você estava no culto e simplesmente, Adriana, a oportunidade está com você. E se vira, irmão. Se vira. E isso desenvolveu na gente, nas pessoas que eram da igreja ali, em mim, essa mania de estar sempre pré-preparado, pelo menos. Então, me chamavam para dar uma saudação, eu ia lá e dava uma saudação. Saudava a mandioca, que nem a Dilma, tô brincando. Mas isso era da nossa responsabilidade. Isso era bom porque o pastor acabava incentivando os irmãos a estarem sempre com um texto bíblico na ponta da língua, porque vai que, né? E eu espero que esse exemplo esteja com todos, né? Ainda que na nossa igreja não tenha esse costume, que eu acho que às vezes até é legal, mas que você sempre esteja preparado, e não precisa ser aqui em cima, mas em qualquer momento da sua vida, em algum momento você vai ter a oportunidade para falar de Jesus para alguém, para pregar ou explicar alguma coisa. Então, que nós estejamos preparados para isso. E lá tinha também o pastor Fernando, que ele falava assim: "Ei, Jesus, pega na curva!" Como aconteceu hoje, 6 horas da tarde, fui pego na curva. Então o Maicon me chamou para pregar e cá estou. E como não tive muito tempo para preparar alguma coisa, eu decidi, mais uma vez, utilizar o que nós já falamos na série passada da nossa célula, que é sobre o Sermão do Monte, mas hoje especificamente sobre uma das bem-aventuranças que Jesus nos ensinou. Então, irmãos, eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. Eu vou ler do verso 3 até o verso 9. Não, eu vou ler do verso 3 até o 12, mas o 9 será o que eu vou tratar hoje aqui. A partir do 3 diz assim: "Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes quem tem fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes são os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma." Então, o meu foco aqui é o verso 9, e vamos repetir. No 3, todos lerem o verso 9. 1, 2, 3. Felizes. Amém. Felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, como eu disse até na semana passada, nós estamos diante de um sermão muito importante de Jesus. Ele foi batizado por João,
saiu do batismo, foi para a tentação no deserto, saiu da tentação, começou a pregar, começou a ensinar o evangelho do reino, começou a curar pessoas, a libertar pessoas de demônios, e a fama de Jesus começa a aumentar cada vez mais. Então, essa fama que acaba se aumentando também é consequência de uma multidão de pessoas que vêm até Jesus para ver o que ele fala e o que ele faz. Sendo assim, essa multidão que começa a seguir Jesus começa a provavelmente causar algum tipo de problema, onde Jesus precisa de um local específico para que ele fique em evidência e possa falar com as pessoas e pregar esse evangelho que ele já estava pregando. Então ele sobe no monte e começa a pregar para as pessoas que ali estavam. E ele começa: felizes são os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, eles serão consolados. Felizes são os mansos ou humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E então, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja que, como eu expliquei na célula, cada uma dessas bem-aventuranças não estão desconectadas uma da outra. Como eu expliquei lá, as bem-aventuranças são como uma progressão do comportamento ou das características de um cristão que faz parte do reino de Deus. Primeiramente, este que é bem-aventurado, ele percebe a sua pobreza diante de Deus. Ele vê que ele não tem nenhuma condição de diante de Deus ter alguma coisa. Na verdade, ele está devendo para Deus. Não é nem que ele está no 0 a 0, não é nem que ele não tem dinheiro. Ele deve dinheiro, ele não tem e ainda está devendo. E percebendo então essa sua pobreza espiritual, ele vai para um segundo estágio, que ele começa a chorar por essa condição ruim que ele tem. Ele fala: Deus, eu não tenho condição de te pagar. Isso me entristece, amarga o meu coração, então eu passo a chorar pela minha condição de pobre espiritual. Então Deus, com misericórdia, como é um misericordioso bem-aventurado, trata esse coração, porque ele mansamente também entra debaixo agora das orientações de Deus. Como uma ovelha cheia de carrapato e doente, ela precisa ser tratada, ela vai tomar a bezetacil. Ela vai tomar uns cascudos para aprender. Ela vai ser repreendida para aprender a andar no local certo, no caminho certo. Então, mansamente, essa ovelha entra debaixo agora do senhorio do Senhor. E agora, entrando debaixo do senhorio do Senhor, ela passa a ter um comportamento justo. Justo dela com Deus, em sua condição agora de homem justo. Justo dela com a sociedade, ou melhor, com o seu testemunho, onde ele passa de um homem que era injusto agora para praticar obras de justiça, e também justo com o seu desejo de justiça para a sociedade. Tendo feito isso, ele também é um homem misericordioso, porque logicamente que percebendo que Deus foi misericordioso com ele, ele passa a tratar os outros também com misericórdia. Ele também tem um coração puro, porque Deus se importa com o coração dele. E depois, este homem que foi transformado, que chorou, que percebeu sua pobreza, que foi transformado o seu conceito de justiça, ele passa a ser um pacificador. E mais uma vez, nós percebemos que a pacificação é uma consequência daquele que percebe a sua, lá no começo, pobreza espiritual. Nós podemos considerar que, de forma ainda mais direta, o pacificador, ele só é pacificador porque ele foi manso, ou porque ele é manso. Não tem como ser alguém pacificador se você não é manso. É impossível ser pacificador se você não tem fome e sede de justiça. Não tem como você ser pacificador se você não é misericordioso e não tem o seu coração puro.
A pacificação, então, passa a ser como um resultado óbvio e consequente de uma transformação que vem acontecendo na vida deste homem, que é compatível com este reino que Jesus está pregando. Então, existe uma pergunta aqui. Como é que essas palavras de Jesus são contrárias às expectativas dos seus ouvintes? Porque, como eu disse até na semana passada, essa aqui não é uma palavra gostosa de ouvir. Essa não é uma palavra muito boa de se ouvir. Essa aqui não é uma palavra, principalmente para um judeu, em um tempo em que ele estava sendo oprimido, ou ele achava que estava sendo oprimido pelo Império Romano. Você está falando para mim de chorar? Não, peraí, Jesus. Essa não é uma palavra que eu gostaria de ouvir. Como é que essas palavras de Jesus são contrárias às expectativas dos ouvintes? Essas palavras de Jesus são indigeríveis para os judeus. Porque enquanto Jesus falava sobre chorar, sobre ser manso, misericordioso e outras coisas, os judeus até se sentiam um pouco mal. Talvez, eu imagino, que eles ficavam um pouco revoltados. Mas quando Jesus passa a falar que eles devem ser pacificadores, aí o caldo engrossa. Pacificador? Não, peraí. Eu estou em guerra contra o Império Romano. Os caras estão me oprimindo. Eles cobram impostos. Eles o tempo todo estão me atormentando. Como assim agora você vem propor a ideia de eu ter paz ou promover paz com aqueles que me oprimem? Ou com aqueles que podem vir a me oprimir? Como assim, Jesus? Eu imagino que quando Jesus disse isso, muitos talvez se levantaram e falaram assim: não é possível, eu não vou ficar ouvindo esse cara não. Agora imagina na mente dele também, porque ele esperava um Messias militar. O judeu estava esperando um guerreiro, estava esperando um homem para libertar eles das amarras da opressão do Império Romano. Um homem que viesse de bazuca na mão, não para trazer essa pacificação, não para conciliar romanos e judeus e gentios. Não, eu quero que venha um cara para mostrar que nós somos os bons, que ele está do nosso lado, que venha com poder político, bélico, arrebentando todo mundo, e a paz que eu terei é quando eles forem dizimados. Aí sim eu terei paz. Ouvir essas palavras de Jesus não seria fácil para um judeu. E aqui algumas perguntas para a gente refletir. Por qual motivo existem tensões internacionais? Qual é o motivo que faz existir guerra ainda entre Rússia e Ucrânia? O que fez acontecer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? O que fez existir constante conflito entre radicais muçulmanos e judeus? O que fez romanos subjugarem judeus e judeus quererem se vingar e nutrir um sentimento de vingança contra os judeus? E a resposta para qualquer tipo de conflito, se você perguntar, por que existe conflito entre A e B? Entre irmão A e entre irmão B? Entre país A e país C? Entre país Argentina e Uruguai? Por que existe conflito entre homens políticos e etc? Pai contra filho, filho contra pai e etc. E a resposta é simples. Um negocinho desgraçado chamado pecado. Até rimei 3 palavras seguidas. O pecado é o motivo de existir conflito entre judeus e romanos e etc. Nada mais e nada menos. O pecado, então, ele é aquilo que vai fazer gerar os conflitos entre homens. E o conflito pode ser o pecado, por assim dizer, de uma só parte. Vamos supor que quem esteja correto e sem pecado na história seja o povo judeu. Mas o povo romano está em pecado. Este conflito existe porque existe um pecado. Não precisa estar dos 2 lados da moeda. Um lado só vai fazer existir conflito. Ou por que vocês acham que perseguem a igreja? Porque existe pecado de uma só das partes. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. O verso anterior diz assim, ó: bem-aventurados são os limpos de coração. Só existe conflito quando uma das partes carrega um coração sujo.
Só pôde existir conflito quando uma das partes pecou em não ser um bem-aventurado que tem o seu coração limpo. O coração pecaminoso, como disse Jesus, é fonte de todo mal. Sendo assim, podemos compreender também que o coração limpo, ele é produtor de paz. Lloyd Jones, que é um comentarista e escritor muito famoso, diz o seguinte: é desperdício de dinheiro, de tempo e esforço a tentativa de resolver problemas quando o problema não é resolvido em sua fonte. Ele diz que se o problema está na fonte do rio, será um desperdício de tempo, de dinheiro e energia jogar produto químico no rio com o objetivo de deixá-lo limpo. É lógico, não existe nenhuma chance de mudança se o coração não estiver limpo. Para que haja paz entre os povos, é necessário que os povos se tornem bem-aventurados com o coração limpo. E um outro detalhe que tem que nortear a nossa compreensão do texto é que a igreja e os crentes no geral não podem cair no erro de depositar suas esperanças nas pessoas que regem o país ou o mundo. Fazer isso é estar em completa discordância e desarmonia com o que a Bíblia própria ensina. Pois desde quando nós devemos esperar que a fonte de água amarga jorre água doce? Vá nas células e Tiago vai falar sobre isso. Pode uma figueira da azeitona? Pode uma fonte de água amarga jorrar água salgada e vice-versa? Como esperar que homens de corações impuros e não pacificadores, obviamente, porque têm os seus corações impuros, resolvam os problemas de conflitos da humanidade? É impossível. Eu me lembro quando o meu sogro foi para a Espanha e lá ele foi apunhalado pelas costas. E ele ficou muito triste, claro. Foi com uma perspectiva, com uma ideia em mente, chegou lá, não era nada daquilo. E a pessoa que o convidou para ir para lá acabou prejudicando ele. E eles ficaram tristes lá. E eu me lembro de falar isso para ele. Eu entendo, Humberto, é realmente triste. Agora, o detalhe é: o que ele poderia fazer de diferente da natureza dele? A natureza dele é isso. É isso que ele faz. Um homem de coração impuro, é isso que ele faz. Ele não está afim de promover um laço de paz com você. Como é que você vai esperar que uma fonte de água salgada jorre água doce? Quando a igreja ou o crente deposita sua esperança num homem que tem o coração sujo, é como esperar que o porco goste de shampoo ou que o meu cachorro passe a gostar de alface. Não vai acontecer. Vamos mais um pouco? Você se surpreende quando há rumores de guerra? E acontecem as guerras? Se eu te dar a informação aqui que o Nicolás Maduro matou pessoas, perseguiu pessoas que são opositores a ele, isso por acaso te surpreende? Quando um pássaro voa no céu, você fala: meu Deus, um pássaro voando, quem diria? Quando você vê um carteiro na rua e o cachorro começa a latir, você fala: que coisa extraordinária, quem diria um cachorro latir pro carteiro? Ou correr atrás do motoboy que está trazendo o meu hambúrguer? Aí o Datena fala assim: da imagens, morte no baile funk do Rio de Janeiro. Datena, que novidade! Nossa, morreu alguém no baile funk do Rio de Janeiro. Meu Deus, quem diria? Agora, se isso for motivo de surpresa, então a gente tem que ler mais a Bíblia. Porque é exatamente isso que a Bíblia fala que acontece, que aconteceu lá com Caim e Abel e que vai acontecer. Porque pessoas têm um coração impuro e não são pacificadores. É exatamente o que a Bíblia nos ensina que acontece. É exatamente isso. Por isso, nada novo debaixo do céu. Agora eu quero entrar especificamente no texto. Com essas coisas em mente,
Vamos considerar o que Jesus disse: bem-aventurados são os pacificadores. A primeira coisa que nós temos que perceber é que Jesus é o que Jesus não define como pacificador. O que não é um pacificador. Isso é muito importante, a gente saber definir o que é. O pacificador não é aquela pessoa tranquila. Tem nada a ver. Não é aquela pessoa calma, serena, aquele que quer paz a todo custo. Não. O pacificador também não é aquele que solta a pomba branca em sinal de paz e levanta a bandeirinha branca no meio da guerra. Não tem nada a ver. Também não se trata de uma pessoa que evita conflito. Não, o pacificador não evita conflito. No ambiente político, o pacificador, por exemplo, não é o Brasil, que em se tratando de guerra é o último da fila. Não, eu não tenho guerra com ninguém. Então, tem nada, isso não é ser pacificador. Ser um país diplomático não é ser pacificador. Ponto. Também existe diferença entre ser pacífico e ser pacificador. Por que vocês acham, por exemplo, que o nome do Oceano o nome do Oceano Pacífico é Pacífico? Em 1520, o navegador espanhol Núñez Balboa navegou pelas águas do oceano e ficou impressionado de ver como as águas do oceano eram tranquilas e calmas. E por isso, ele batizou o nome do oceano de Pacífico. Por quê? Porque as águas eram tranquilas e calmas. Mas mal sabia Balboa que ele teve sorte, que na verdade o Oceano Pacífico é o mais furioso de todos os oceanos. Ele teve sorte, navegou um tempinho ali, águas tranquilas, Oceano Pacífico, porque é tranquilo. Pacificador não é ser pacífico. Também existe diferença entre ser apaziguador e ser pacífico. Apaziguador é aquele que adia conflito. Um exemplo disso, de um bom apaziguador, por exemplo, é um árbitro ou juiz de uma luta de boxe. É 3 minutos para você sentar o cacete no seu adversário. Passou os 3 minutos, eu separo. Cada um para um lado e eu vou apaziguar a briga. Daqui a pouco eu sou o gongo e o pau quebra de novo. Mais 3 minutos. Aí eu apazigo a briga. Cada um pro corner, recebe a sua instrução, etc. Beleza? De novo. Apaziguador não é ser pacificador. Mas, Jonathan, o que então é ser um pacificador? E eu coloquei aqui, até destaquei. Sem querer me gabar, sou eu. Este que vos fala. E eu vou explicar o porquê. Você tem ali 2 testemunhas lá no fundo, lá, senhores Morrone. Esses tempos atrás, a gente saiu do culto, domingo, e eu falei, gente, estou cansado de comer lanche. Vamos tomar sorvete. Na onde? Na Crenata. Bora pra Crenata tomar uma banana split. Bora. Estamos na Crenata, fila, bem grande, pra fora da Crenata ali. E a gente conversando, quando de repente escuta um barulho de uma batida. Um senhor palmeirense, de 61 anos de idade, tomou uma pancada do retrovisor do carro no braço. Tendo tomado essa pancada no retrovisor do braço, ele começou a xingar o motorista. E por que será que ele xingou a gente? Bem-aventurados são os puros de coração. Então ele começa a xingar aquele homem, xinga a descendência, xinga a sua mãe, xinga o seu pai, sua prole e etc. Os caras do carro param o carro e vão para o motorista para o carro no meio da rua, sai do carro e já chega na voadora no meio do peito do velho. Ele cai no chão, bate a cabeça, o óculos já voa pro meio da rua e o pau começa a quebrar e toma-lhe bicuda no velho no chão. Todo mundo desesperado, correndo para dentro da Crenata. Os 2 bonitão lá também já vazaram fora. Todo mundo lá para dentro e eu, meu Deus do céu, vão matar o velho. Saiu mais um do carro. Não vem falar que eu tô mentindo, não.
Saiu mais um de dentro do carro e os dois começaram a chutar o velho no chão em frente à Crenata. Na minha cabeça eu falei assim, ó, eu tô disposto a tomar porrada para salvar esse velho. E aí eu grudo um no peito e já vou empurrando para trás e falo, cara, para, não faz isso. E a gritaria, todo mundo para dentro da Crenata, e eu consegui tirar um deles. Porque eu estava disposto a tomar um murro na cara. E bicuda, se precisasse. O outro deixa o velho no chão, volta para dentro do carro e pega alguma coisa lá dentro. Eu falei, bom, soco e bicuda eu estou à disposição. Agora, facada e tiro... Aí já fica um pouco diferente, né? Eu sou o pacificador, se é que vocês já estão me entendendo, só que nem tanto. Graças a Deus, uma outra senhora, provavelmente mãe do rapaz, sai do carro, pega aquele cara ali e bota pra dentro. Enquanto ele vai no carro, todo mundo entrando lá pra dentro da Crenata, fechando a porta. Gente, pelo amor de Deus, a moça lá. E sai, tinha um policial dentro da Crenata, já saindo armado pra ver o que era. E eu, meu Deus do céu, vou tomar, mas tudo bem. Foram embora, levantei o velho. Detalhe, o velho era palmeirense. Eu quero que vocês tomem esse detalhe como exemplo. O velho era palmeirense. Bêbado. 61 anos de idade. Eu levantei ele e falei assim, tiozão. Você também, né, cara? Era só ficar quieto, velho. Vaza fora. Ele foi embora com o óculos todo torto, com sangue na testa, mas foi embora. Graças a Deus deve ter chegado bem na casa dele. Por que eu sou um bem-aventurado? Não foi por ter corrido e não querer brigar. Não foi por apaziguar por um tempo a briga. Mas por ter entrado no meio da briga e impedido que o pior pudesse acontecer. E detalhe, eu não me importei com o fato dele estar bêbado, ser palmeirense. Poderia ser o Lula, corintiano, bêbado e bandido. Aí eu já não sei. Mas poderia ser. Felizes são aqueles que encerram conflitos. Felizes são os que de alguma forma impedem conflitos. Felizes são os que de alguma forma ativa e não passiva promovem concórdia, paz e conciliação. Só que tem isso em mente. Martim Lutero disse o seguinte: a paz, se possível, a verdade sempre, a qualquer preço. O que Lutero quis ensinar com isso é que acima da paz está a verdade. Isso nos ensina que a paz precisa estar atrelada com a justiça. Então, caso isso não aconteça também, a justiça vai prevalecer. O que eu quero dizer com isso? O pacificador, ele também tem a qualidade de ser um homem de evitar conflitos. Agora, se precisar matar para preservar a paz, nós vamos matar. Como assim, Jonathan? Imagina que um homem entra dentro da minha casa querendo estuprar minha esposa. Eu arranco o coração dele na unha. Pode ser qualquer um. Pode ser o João querer enfrentar minha esposa no braço. Eu quebro ele na porrada. Nós vamos bolear no soco no meio da igreja aqui. A questão é que a paz, ela precisa estar atrelada ao quê? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é justo esse homem estar apanhando aqui por causa de uma porrada no braço que ele... Não acho que isso é justo. Agora imagine que exista duas pessoas em conflito, uma delas está correta e a outra não. Como eu acabei de mostrar. O pacificador tem o princípio também de ser justo, de agir com justiça, de saber julgar em que lado da briga ele vai entrar. Se dos dois lados para apartar, se de um lado ou se do outro. Nós vamos seguir aqui. É nisto que consiste o que Jesus ensina para os judeus. Eles queriam paz para eles. Os judeus pensavam em si mesmos. Queriam resolver os seus problemas através da guerra sem considerar o que é justo e sem considerar a possibilidade de haver paz entre romanos e judeus. Sendo assim, tendo o coração sujo, jamais um judeu
poderia ser pacificador entre ele mesmo e um romano ou um cobrador de impostos. O judeu não estava interessado em ter paz ou conciliação entre ele e o outro. Antes, para ele, era melhor que o outro morresse, e isso já seria o motivo da sua paz. Expressão exata, então, de alguém que não é manso, que não tem o coração limpo. Presta atenção, irmão. Se no seu coração você cultiva, eu só terei paz quando aquele irmão sair da igreja. Cuidado. Será que é justo? Não estou falando, porque pode ser que seja justo tirar pessoas da igreja, ou que pessoas saiam da igreja mesmo, graças a Deus que foi embora. Mas será que isso é justo? Será que é necessário que isso aconteça? A paz virá quando a Eglin sair da liderança do louvor? Será que eu não consigo conciliar com ela e trazer pacificação entre eu e ela? Era isso que um judeu pensava. Agora veja, como a mansidão e a humildade, como nós vimos, faz parte desse princípio fundamental. É impossível um pacificador promover paz sem se humilhar ou se disponibilizar para a humilhação. Como eu acabei de dizer, eu estava disposto a tomar porrada. Talvez, para você trazer conciliação, você tem que estar disposto a ser humilhado. A mesmo que você esteja certo, falar, tudo bem. Talvez a paz no seu casamento seja um ato de humilhação. A paz entre você e seus filhos seja um ato de humilhação. A disposição para estar humilhado e passar por humilhação. Agora, eu dei o meu exemplo de heroísmo aqui, tentando salvar um senhor de uma surra. Agora, esqueça o Jonathan. Esquece eu agora. E responda a seguinte pergunta: quem é o maior pacificador de todos os tempos? O que este maior pacificador de todos os tempos fez para pacificar? E nesta pacificação, quem eram as partes opostas que foram conciliadas? O pacificador, por acaso, se importou com ele mesmo? Jesus é o maior pacificador de todos os tempos. Havia um conflito entre Deus e o homem, e neste conflito o homem não tinha chance nenhuma. Deus tinha então todo o direito de matar aquele homem, pois isso é justo. Mas Jesus, como numa espécie de para-raios, entra no meio deste conflito e recebe nele toda a ira justa de Deus, e então satisfaz a justiça de Deus na cruz. Tendo feito isso, o homem agora em Jesus tem o quê? Paz com Deus. O maior pacificador então é o próprio pregador da paz. Ele não se importou com a vergonha da cruz. E essa palavra é linda. Sem se importar com a ignomínia da cruz, mas observando o que depois viria como recompensa. O homem mais humilhado na história da humanidade foi o próprio Cristo, que mais sofreu dores para pacificar a nossa relação com Deus foi o próprio Cristo. E detalhe, ele não perguntou quantas vezes eu menti, quantas vezes eu roubei, quantas vezes eu enganei, ou coisa do tipo. Ele não se importou de eu ser palmeirense para entrar na briga entre eu e Deus. Ele simplesmente me amou, ainda eu sendo um pecador, para trazer paz entre eu e Deus. Os pacificadores, então, eles são chamados de filho de Deus, como diz o texto, essa é a promessa. E o que é ser chamado filho de Deus? A melhor forma de entender isso é através da ideia de que filhos são imitadores de seus pais. Jesus, lá em João 8,44, diz que os fariseus eram filhos do diabo. E Jesus não estava falando que eles eram gerados do diabo,
mas que eles tinham atitudes semelhantes ao do pai que eles tinham. Sendo assim, a ideia de ser chamado filho de Deus, como diz, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. É neste sentido. Ensinando então para nós que os pacificadores são reconhecidos como semelhantes a Deus. Isso faz todo sentido, pois Deus é o produtor da maior paz que há. Deus, o próprio Pai, entregou o seu Filho, fazendo isso como um plano de salvação para que haja paz entre Ele mesmo e nós. Então Deus é quem promove a paz entre nós mesmos e Ele. Por isso, quando você promove paz, você pode ser chamado filho de Deus. Porque você não está nada mais e nada menos fazendo aquilo que o seu próprio Pai fez pela humanidade. Bem-aventurados são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Todas as vezes que um pastor entra com a colher na briga de marido e mulher e promove paz, você olha para o pastor e fala assim: parabéns, pastor, você é filho de Deus. Todas as vezes que nós impedimos conflitos, que nós promovemos paz entre o homem e o homem, ou até mesmo que através da pregação do evangelho, homens também, como Jesus fez, através da nossa pregação, encontram no evangelho a verdadeira paz e aceitam esta mensagem que traz paz entre eles e Deus. Somos também chamados filhos de Deus, porque o próprio Deus também é o maior pregador da sua própria mensagem de paz. Quer ser chamado filho de Deus? É só fazer o que Deus faz. E a gente vai falar para você: olha, cara de um, focinho de outro. Amém? Vamos levantar e orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos o Senhor por esse tempo que tivemos de reflexão em Tua palavra. Como é bom, Deus, lermos as Tuas Escrituras e encontrarmos nela a verdade que nos traz direção para as nossas vidas. Eu peço, Deus, que o Senhor nos transforme, nos faça pacificadores. Que o Senhor nos use para levar paz entre conflitos, entre homens, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre aluno e aluno, professor e aluno, em que quer que seja o local, Pai. E que também nós sejamos esses pregadores que levam a mensagem que traz reconciliação entre o homem e Deus. Louvado seja o Senhor, Pai, por ter planejado que estejamos em situação de paz entre nós e o Senhor, através do Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado pela cruz, Deus, porque é ela que recebe toda a ira, humilhação e dor que era para nós. Obrigado por Teu Filho Jesus. Amém. Amém.